Olá, irmãos. Nós vamos começar uma série de estudos para abençoar a sua vida, para fortalecer a nossa igreja, para revigorar a sua fé em Cristo e trazer você de volta ao primeiro amor. Espero em Deus que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque a princípio nós estamos fazendo esses vídeos visando o bem-estar espiritual da nossa igreja. Só que a igreja de Jesus, ela não se restringe à igreja Batista Betel. Porém, a igreja de Jesus é o corpo místico de Jesus espalhado sobre a face da terra. Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, eles estão em toda parte, em todos os lugares. Que Deus possa abençoá-los nessa jornada, em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi juntar os discípulos. Depois que ele juntou os discípulos, ele deu uma ordem para eles, né? Lembrando que os discípulos representam todos nós hoje, a igreja. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E aqui, claro que eu vou fazer aqui uma síntese, né? Mas ele disse que nós deveríamos ir por todo o mundo, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem mandado. Então, essa é a nossa maior missão: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é sobre exatamente isso que eu quero, nesse vídeo aqui, tratar com os irmãos. Deixar uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Em Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, resume bem o que Jesus ordenou para a igreja. No versículo 18, ele diz: Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide agora, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui, em nossa meditação, começa. Nós vamos trabalhar primeiro as implicações dessa fala de Jesus. E quando eu falo de implicações, eu estou falando sobre muitas coisas que estão implícitas no que tange a fala de Cristo. E uma das implicações é, quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele dá essa ordem. Na verdade, ele está expressando o maior anseio do coração de Deus, que é alcançar muitas vidas. E aqui, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra pastoral para os irmãos, que os irmãos entendam, peguem a visão. É que quando nós falamos sobre ganhar almas, né, que esse é o anseio de Deus, como está escrito na palavra, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então nós temos que entender o seguinte: salvação de alma, nós limitamos ao fato de irmos no mundo pregar para aquelas pessoas não crentes, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Só que, se você prestar atenção no texto, aí no capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: ensinando-vos a guardar todas as coisas, fazendo discípulo e ensinando-vos a guardar todas as coisas. A salvação da alma, né, ela ocorre em três tempos. Ela ocorre em três tempos. Ela ocorre no passado, ela ocorre no presente, ela ocorre no futuro. Você vai encontrar na Bíblia a palavra salvação nesses
3 tempos verbais: passado, presente e futuro. E eu lhe explico a razão disso. Quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, ou aqueles que foram salvos, aqueles que estão sendo salvos, essas 3 palavras que estão relacionadas com a salvação, elas, na verdade, elas tratam de 3 coisas distintas que estão inclusas no plano da salvação: a santificação, a justificação e, é claro, né, a salvação eterna. Então, quando nós falamos sobre salvação no passado, significa que Jesus morreu lá no passado, lá, né, na cruz do Calvário. E lá atrás, no passado, há quase 2000 e poucos anos, né, ele, no ato de sua morte, ele nos justificou diante de Deus, né? Ele tomou a nossa culpa, ele pagou a nossa dívida, ele nos inocentou diante do Pai. Isso é salvação no passado. Salvação no tempo presente. A salvação no tempo presente fala-nos da santificação. É aí onde entra uma outra questão. Salvação de almas. Não é apenas tirar a pessoa do mundo, trazê-la para dentro de uma igreja, de uma denominação. É você trazer essa pessoa do mundo, consciente de que Jesus é o único caminho, verdade e vida, o único Salvador, né? E agora ensinar essa pessoa a como viver em Cristo, a como renunciar ao pecado e viverem como igreja. Esse desafio aqui pode durar anos, né, da nossa vida. É tanto que a Bíblia fala sobre maturidade cristã, santificação, né, restauração, comunhão, uma série de coisas que estão envolvidas na questão da vida cristã, todas elas em prol de aperfeiçoar aqueles que foram salvos em Cristo. Porque é possível a pessoa ser crente, consciente, verdadeira para com Deus na sua decisão, porém ser uma pessoa altamente problemática no seu caráter. Porque salvação, ela é instantânea. Se lermos a Bíblia, por exemplo, lá em João, capítulo 5, e versículo 24, você vai ver que salvação é instantânea. Por exemplo, em João 5, 24, Jesus disse, em verdade, vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, Jesus disse, aquele que crê e for batizado, olha aí o tempo futuro, será salvo. Mas aí eu vou explicar isso, já. Mas, coadunando esse pensamento com aquilo que eu citei aqui, eu li para vocês em João 5, 24, percebe que a salvação é um ato instantâneo. Creu, está salvo. A salvação ela está relacionada ao crer. Porém, a questão da restauração do caráter, aí, meu filho, é um processo. E nesse processo de transformação do caráter é onde entra a questão daqueles que são mais velhos na fé, digamos assim, daqueles que são mais antigos na fé, aqueles que estão com o encargo, né, dado por Deus de cuidar. Vejamos, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. São 5 ministérios. Agora, o versículo 12 explica por que desses 5 ministérios. Com vista
versículo 12, com vista, eu estou lendo a Bíblia, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Que serviço é esse? Né? É o serviço de trabalhar para o Senhor, de servir a Deus, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, discipulando pessoas, curando pessoas, levando pessoas a serem libertas, etc. Cuidando da igreja de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Serviço aqui para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, paremos aqui. Tudo que façamos, devemos fazer sob a ótica de que Deus, Ele nos abençoa com dons, com dinheiro, com trabalho, com saúde, com espiritualidade, etc, 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 para que abençoemos a casa dele. Para que abençoemos a igreja dele, que são os irmãos, quando eles estão unidos e reunidos. E aí, irmãos, é aqui onde quero chamar a sua atenção para a sua missão. Pois é, qual é a sua missão? A sua maior missão não é um casamento, não é um trabalho, não é uma faculdade, não é sua saúde, não é nada disso que esteja relacionado àquilo que são seus desejos, suas vontades. Mas antes de tudo, eu quero dizer que Deus se interessa por tudo isso. Deus quer que você seja saudável, próspero e feliz. Mas o grande anseio de Deus é ver a igreja sendo aperfeiçoada no amor, a igreja sendo aperfeiçoada na visão de fé, na visão do reino de Deus. E para isso, Deus conta com você. Deus precisa lhe usar. Deus te chamou, te escolheu para isso. Eu vou falar com o coração de pastor, o coração de evangelista, né? Nós vivemos para isso, irmãos. Quando você prioriza o reino de Deus, você tem garantia de dias melhores. Eu não vou prometer aqui aquilo que a Bíblia não promete. Dizer que todos seremos ricos, todos seremos financeiramente prósperos e que todos seremos ou teremos sucesso dentro da perspectiva humana. Não, irmão, não. Mas sabe o que é ter Deus como o seu amigo? Você sabe o que é ter Jesus como seu companheiro? Você sabe o que é você ter a garantia de que um dia você vai morrer, mas que você vai estar ao lado dele e que em nenhum momento sua alma vai perecer no inferno? E que se de fato acontecer ainda em vida algum problema, você tem a quem recorrer e ele pode operar um milagre na sua vida? Eu vejo as pessoas trocando Deus, a vontade de Deus, pelas suas próprias vontades. Vocês vão pagar um preço caríssimo. Eu espero que essa fala minha não seja para você, não sirva para você. E se você está vivendo para você, está na hora de você começar a repensar na vida. Porque tudo passa, tudo acaba. Tem coisas que o dinheiro compra, mas outras não. Tem coisas que você pode até conquistar com a sua força, mas outras não. O dia mau chega para todo mundo. E olha que, mais uma vez, Jesus, ele deixou bem claro. Mateus 28, versículo 20. Olha o que ele diz. E eis que estou convosco. A última parte do versículo. Todos os dias, até a consumação do século. Mas ele está conosco quem? Ele está conosco, se você ler o texto, aqueles que estão trabalhando pela sua causa. Aqueles que se empenham de pregar o evangelho
aqueles que se empenham por alcançar vidas e transformá-las. Não basta tirá-las do mundo. Está na hora de você abrir mão do seu ego, do seu egocentrismo e fazer com que a igreja do Senhor cresça, que os irmãos sejam fortalecidos e abençoados. Essa é a nossa introdução por hoje sobre missiologia, e nós vamos voltar aqui com outros vídeos, e eu espero que você seja tocado pelo Espírito de Deus, para desde já você entender que você não deve viver para você. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Que esse seja também o seu lema e seu estilo de vida.